Caminhante são duas pegadas, o caminho nada mais, caminhante não há, fácil caminho ao andar. Nós hoje vamos refletir e analisar um tema extremamente significativo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso encontro hoje. Nós hoje vamos falar sobre orientação profissional, uma questão de escolha. Utilizamos no início da nossa aula uma reflexão de um poeta que nos leva a crer que os caminhos nós é que fazemos. Os caminhantes somos nós mesmos. Será? Será a profissão um caminho a perseguir? Como você escolheu a sua profissão? O que levou a você, professor, professora, a escolher esta profissão? E pessoas de suas relações que têm profissões diferentes da sua, como elas foram escolhidas? Este é o tema da nossa aula hoje. Orientação profissional, uma questão de escolha. E propositadamente eu juntei a expressão orientação profissional, uma questão de escolha, quase para dizer que constantemente na vida nós estamos fazendo escolhas. Só que a escolha da profissão é um marco tão significativo que ela quase que demarca um tempo antes e depois. E se no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, eu encontro uma outra profissão que mais me agrada. Devo trocar? Posso trocar? E se da família quase que há um gerenciamento de avós, pais, tios dentro de uma determinada profissão? Que fazer quando o seu filho elege uma profissão totalmente diferente daqueles valores pré-estabelecidos e que do seu imaginário passa por algo que não deve ser escolhido por um determinado tipo de pessoa? Ah, quantas reflexões neste mundo da escolha. Esta é a razão da nossa aula hoje. E nós vamos começar por um momento extremamente significativo. A questão da orientação profissional e orientação vocacional. São a mesma coisa? Querem dizer a mesma verdade? Quem orienta uma profissão orienta também uma vocação? Na realidade, na vida, eu escolho uma profissão ou desempenho um ato de acordo com a minha vocação? Qual a diferença? Ou na realidade eu estou falando da mesma coisa? Qual a diferença e semelhança entre orientação profissional e orientação vocacional? Quando eu falo de orientação vocacional, eu estou me referindo ao termo vocação. Vocação vem do latim vocare, é um chamamento. E há uma participação muito maior quando eu falo em vocare, em chamamento, a alguma coisa que você nasceu predestinada a. É como você tivesse um dom. Desde pequenininha eu sempre quis ser isto. Desde criança eu sempre imaginei que eu estaria nesta área. Nesse sentido, nesse contínuo, a orientação vocacional seria dada uma orientação para que houvesse essa descoberta da sua vocação, do que você tem aptidão para fazer, do que você está envolvida e comprometida para fazer. Deixo em aberto algumas perguntas. A gente pode aprender as aptidões ou a gente já nasce com ela? Você conhece alguém que desde pequena sempre teve jeito para desenhar? Você conhece alguém que desde pequenininho pôde ir para um determinado instrumento e retirar deles os sons mais maravilhosos? Você já ouviu falar que Mozart
compunha com 5 anos? Da onde vêm esses dons? São obtidos com o passaporte da sua certidão de nascimento? Então, no sentido de orientação vocacional, a abrangência é muito maior. Já quando eu falo em orientação profissional, eu estou me referindo a uma profissão. Professo. Você professa determinada escolha. E essa profissão, evidentemente, também está de acordo com determinados tipos e características que você compõe. Todos nós temos determinadas aptidões, que são elas frutos daquelas coisas que você tem jeito para fazer. Então, eu tenho jeito para lidar com máquina, eu tenho jeito para lidar com computador. É aquilo que se manifesta em você através de determinadas características. Mas elas podem ser aprendidas. Eu tenho jeito para lidar com o computador, mas eu fui aprendendo e apreendendo e hoje sou expert. Mas não são só as aptidões as resultantes da escolha de uma orientação profissional. Nós temos mais 2 grandes características. Outras são os interesses. Interesses é tudo aquilo que você gosta de fazer. Tudo aquilo que você vibra. E na profissão, isto é muito importante, porque tudo aquilo que você faz, desejoso de fazê-lo, você faz melhor. O tempo parece cúmplice quando você gosta daquilo que você faz. Você arranja tempo. Você não conhece alguém, por exemplo, que gosta de cozinhar? Que é capaz de abrir uma geladeira, ver o que tem, juntar as peças e fazer uma comida deliciosa? Em compensação, tem outros que pode estar com todo o material ao seu alcance e jamais é capaz de fazer uma comida tão gostosa ao teu paladar. O interesse é tudo aquilo que desperta em você uma vontade porque você gosta e se identifica. Mas já ficam algumas perguntas no ar. Mas se eu não conheço, como é que eu sei se eu vou gostar? Vou fazer uma perguntinha simples. Você não tem algumas comidas que você nunca comeu, mas você diz que não gosta? Mas se você não provou, como é que você sabe? Se eu não conheço determinadas profissões, por que eu vou dizer que eu nunca vou seguir tais e tais profissões? Nós vamos voltar a ela. E o terceiro ponto extremamente significativo na nossa profissão, na nossa orientação profissional, é a questão da personalidade. O que é isso? São determinados atributos que me fazem crer que eu tenho uma determinada característica para determinada área. Você já pensou uma pessoa extrovertida, falante, que adora conversar, que adora participar, ficar numa profissão que seja envolvido o tempo todo no microscópio, numa sala, numa sessão de pesquisa constante? De repente, a sua personalidade não vai aderir àquele momento. Mas este é um dado, um atributo extremamente significativo. Na realidade, nós falamos mais em orientação profissional do que orientação vocacional. Muito embora você vá, ao mesmo tempo, encontrar uma e outra expressão. Na realidade, no histórico da realidade da orientação vocacional profissional, alternadamente nós vamos encontrar as 2 expressões. Nós vamos encontrar a abertura da orientação pelo caminho da orientação vocacional e depois quase como que ela fosse delimitando-se a especificidade de uma orientação profissional. O caminho dessa escolha não foi um caminho fácil. O caminho de uma orientação profissional, a história da orientação profissional, ela começa muito na área da psicologia. Até hoje vocês devem encontrar pessoas que se submetem a testes
psicométricos que lhes são capazes de desenhar o seu perfil, seja nas áreas das aptidões, nas áreas dos interesses ou na sua própria personalidade. Os testes psicológicos, alguns bastante conhecidos, nos dão este perfil, esse traço desse conhecimento dessa realidade. Esse foi o caminho, essa foi a grande passagem da orientação vocacional, seja nas escolas, quando tinha psicólogo, no caso, porque os testes são só para serem usados por psicólogos, como nas clínicas e orientações na área de orientação vocacional. Na orientação profissional, na realidade brasileira, nós vamos encontrar muitos momentos ou de orientação profissional ou de orientação vocacional. Mas também dois marcos são significativos nessa história. Em 1971, quando a Lei 5692 instituiu a orientação educacional na escola, ela instituiu com aconselhamento vocacional. Na medida em que, estando em curso o ensino profissionalizante, esta orientação faria, através do aconselhamento, a orientação para determinadas escolhas que os alunos iam fazer no então ensino médio, ensino profissionalizante. Essa obrigatoriedade do ensino profissionalizante depois tornou-se uma opção não obrigatória. Evidente, se a opção não é obrigatória. Mas o aconselhamento vocacional era uma determinação da lei para que este acompanhamento pudesse ser feito. Vamos verificar agora quais são as características dessa orientação profissional quando eu trabalho a questão de uma escolha profissional. São elas: flexibilidade. O que eu quero mostrar? Quando eu trabalho em orientação profissional, eu mostro a flexibilidade de uma escolha profissional. Esta flexibilidade se dá, primeiro, para o conhecimento daquelas profissões e, segundo, para mostrar como essas profissões elas são construídas ao longo da história, às vezes transformadas e às vezes acabam. Porque novas ordens, novas solicitações fazem com que haja a diferenciação. Se você também pegar determinadas profissões, elas têm as mesmas obrigações, mas o fluxo das suas características mudam consideravelmente. Aquele médico de família, aquele médico que tinha um conhecimento de toda a família, cada vez mais está dando lugar a especialistas de todas as áreas do corpo humano. Então, a flexibilidade é uma flexibilidade não só na profissão em si, mas na construção do sujeito que escolhe aquela profissão. Outra característica é integração. E quando eu falo integração, nem só integração naquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você tem interesse. É integração com também as possibilidades. Ah, Miriam, então se as possibilidades externas forem bastante difíceis, eu não devo pensar em fazê-las? Se eu quero continuar meu estudo em cursos superiores, na minha cidade não tem faculdade, então eu não tenho que me esforçar? Claro, evidente. Eu quero chamar a atenção é que a integração se dá por esses dois polos, o polo pessoal, o polo profissional, a questão do mercado de trabalho, que já já nós vamos chegar. Então, nós temos que pensar e pesar o que nós chamamos de integração, e eu diria mais, de uma interação de esforços para que essa profissão seja escolhida. O terceiro ponto é a profissionalização. É uma característica que o orientador tem que chamar a atenção da questão, eu tenho um jeito para fazer isso e eu não me profissionalizo. Eu vou assim, como que nos entreatos, exercendo aquela profissão. O que leva você a escolher uma profissão, a ser um determinado profissional? Essas e outras perguntas são estabelecidas sempre pela orientação educacional, no sentido de fazer ver ao profissional futuro que essa profissionalização não vai dar porque ele vai conseguir um diploma X ou Y e depois ele pode fazer o que ele dá. A profissionalização se dá pelo respeito à profissão que ele escolheu, pelo exercício da profissão. E vai ficar uma pergunta em aberto, nós vamos voltar.
todas as profissões são procuradas por nós, ou elas vieram até nós e nós pegamos para não deixar esta profissão, esta oportunidade em aberto. O outro item que eu tenho que trabalhar é continuidade. Essa é muito importante. Sabe o que diz respeito à continuidade? A nós refletirmos sobre, ao escolher uma determinada profissão, eu tenho que ficar a vida toda nela. E se no meio do caminho, mais uma vez, como diria o poeta Drummond, eu encontro uma pedra e esta pedra me faz renascer para uma nova profissão? Exatamente são essas as possibilidades. A continuidade não se faz porque quando você tinha 14, 15, 16 anos, você escolheu aquela profissão, fez o curso técnico ou o curso superior, engrenou em determinada área e ali vai acabar. Não, a continuidade se dá até pelas mudanças da própria profissão. Vamos ver agora quais são outros fatores que interferem no processo da orientação profissional. O trabalho do orientador se moldura, se envolve com os seguintes itens. Conhecimento pessoal. Quando eu trabalho orientação educacional na orientação profissional, e evidentemente eu não estou fazendo o caminho da orientação psicológica, dos testes, da recomendação através de determinados atributos que eu possuo, quais são então os passos que eu vou seguir? O primeiro, conhecimento pessoal. Trabalhe com seus alunos o conhecimento dele, das suas características, das suas aptidões, dos seus interesses, da sua personalidade. Lembrando que as aptidões não são inatas. Eu posso aprender sim. Eu posso em determinado momento. Quantos de nós em determinados momentos da vida, por uma determinada razão, aprendemos ou tivemos que aprender determinada área? E sem mais nem menos dela nós gostamos e nunca mais largamos. O conhecimento pessoal não é só uma identificação das suas áreas de interesse, daquilo que você gosta de fazer, das famílias dessas áreas, isso tem a ver com isso. Você já conhece alguém até que fez algum teste psicológico do que diz respeito à escolha da profissão? E a resposta foi mais ou menos assim, ele dá para essa área, como dá para essa, como dá para essa. E o problema foi da escolha da escolha? Exatamente porque o nosso conhecimento pessoal é rico, ele não se restringe apenas a determinadas áreas compartimentalizadas. Isso eu posso e devo trabalhar com os alunos. Outro, questões ligadas à profissão. O que é isso? O que vem a ser um técnico em turismo, por exemplo? O que é um técnico em laboratório? O que é o médico? O médico tem que ser... Quando eu entro para um curso de medicina, eu já entro sabendo que eu quero fazer cirurgia plástica? Eu já entro pensando em ser professor de psicologia do curso X? Como é que é a questão da profissão? A profissão existe como determinada escolha? Ela é uma profissão regulamentada? Então, o orientador educacional vai discutir com seus alunos, analisar as questões das profissões, as pressões das profissões advindas com o tempo. Será que hoje novas profissões surgiram no mercado de trabalho? E elas surgiram por quê? Da onde vem a necessidade dessas novas profissões? Outro dado. Mercado de trabalho. Quando eu estou falando na questão referente ao mercado de trabalho, não é apenas para saber as profissões necessárias, das profissões não necessárias, do que existe, das novas procuras, das novas tendências, das especializações dentro das grandes áreas. Eu estou falando numa discussão maior, como se forma esse mercado de trabalho, quem é o responsável por ele? São as necessidades que se apresentam no dia a dia, são as procuras, são as demandas, são as necessidades das novas especializações? Quem marca o que no mercado de trabalho? Eu aqui queria fazer um pequeno retrospecto histórico para mostrar a interseção desse trabalho em si com todo um contexto onde ele está sendo implantado e desenvolvido. Se você pensar
no Renascimento, entre o século XIV e o século XVI, em que começaram a surgir determinadas tendências contrapondo ao rigor da igreja, a questão do sagrado, que era o grande foco, né? Em que a gente não podia perder de vista aquela questão, em que nós tivemos um alargamento de, entre aspas, profissões diferenciadas, onde começaram a surgir no cenário as pessoas que estão extremamente importantes até hoje para nós numa concepção de atitude, de aptidão, de interesse, como um Leonardo da Vinci, por exemplo. Se nós dermos um pulo na história e formos para o final do século XVIII, início do século XIX, o final do século XIX, a questão da Revolução Industrial, que trouxe mudanças significativas, quando nós tivemos a questão a questão do vapor, a questão da eletricidade. O que aconteceu com o trabalho? A máquina veio substituindo cada vez mais o homem? O que essa máquina fez? Ela elegeu outras aptidões para que esse homem? E hoje, com as novas tecnologias, qual é o mercado de trabalho? Quem determina isso? As novas tecnologias tiveram quase que um aprisionamento. Eu tenho mais hora de lazer ou novos tipos de trabalho levaram-me a novas funções? Então, esses e outros pontos fazem parte desse rol mercado de trabalho. Outro item, questões contextuais. Nós já vimos há pouco algumas dessas questões que eu apenas assinalei nas questões da tecnologia, mas poderíamos trabalhar com outras. Será que uma profissão hoje, bem-sucedida, eu precisaria ter pelo menos o conhecimento de mais uma língua? Será que em determinada profissão o conhecimento da informática, pelo menos preliminar, é importante para eu exercê-la melhor? Para num concurso eu ser selecionado? Essas e outras questões fazem parte da análise das questões contextuais. Não só no levantamento de quanto ganha o profissional X ou Y, não é só isto. É como este profissional é formado, a partir de que necessidades, quais são as representações. E eu estou falando, às vezes, numa realidade maior, urbana, e na sua cidade do interior. Quais são as situações básicas que levam a um tipo de escolha de profissão? Como elas se dão? Ao acaso? A necessidade? A parteira que anda quilômetros para fazer o parto na sua cidade, como nasceu aquele desejo? Da onde vieram as suas aptidões? Era uma questão de família que todos faziam um parto? E por aí vai a nossa reflexão no que diz respeito a questões contextuais. Questões de emprego. Essa também é uma fase extremamente significativa para o nosso trabalho de orientação educacional. Eu tenho que trabalhar com os alunos a questão do emprego. Profissão nem sempre é igual a emprego. Às vezes eu estudo para me profissionalizar e às vezes eu tenho dificuldade de ter um emprego. Ah, dizem-me às vezes eu conheço umas pessoas que o currículo dela é tão grande que ele é capaz de tirar algumas coisas para ter oportunidade de emprego. Então, o orientador educacional vai discutir as questões do emprego à luz do que isso tem a ver com a profissão. O que você se submete em termos de emprego? Quais são as suas alternativas? O que você não abre mão? De que forma você quer aquela conquista daquele emprego? E mais, num momento que nós vivemos numa sociedade pós-moderna, que é uma sociedade de consumo, uma sociedade imediatista, uma sociedade que a felicidade tem que ser feita já. Você não deixa para amanhã porque você vai retardar o momento de ser mais feliz. Como é que se escolhe um emprego? De que maneira ele está atrelado à sua profissão? Ele faz parte? Ou você tem aquilo
quase que como uma necessidade básica e faz o que a gente chamaria, numa linguagem bem coloquial, um bico para que aquele emprego seja mantido. Quais são as concessões que você faz? Essa e outras perguntas estão no rol das questões ligadas a emprego e desemprego. Outro dado muito significativo é trabalhar a relação educação e trabalho. Que trabalho é esse? Vocês sabem, antigamente o trabalho era extremamente mecanicista. Você queria um trabalhador, vocês podem ver isso muito bem num filme de Charlie Chaplin, onde ele protagoniza, chama-se Tempos Modernos. E ele ia colocando a representação como trabalhador daquelas peças, naquela empresa, naquela indústria que ele trabalhava. É isso o trabalhador de hoje? O trabalhador de hoje é um trabalhador mecanicista que apenas faz a determinado cumprimento? Ou você pode criar? Ou você pode alargar os seus horizontes? Qual a relação de educação como trabalho? Como é que eu oriento o meu aluno, além do saber fazer na escola, do saber ser para o mundo do trabalho? Que mundo é esse? É um mundo cada vez mais difícil pela tecnologia. Eu posso trabalhar em casa, hoje eu tenho condições pela internet, eu faço coisas incríveis que eu antes não fazia. Então eu tenho que ter uma reeducação. Essa e outras questões estão no bojo desse trabalho, relação da educação com esse mundo do trabalho. Quais são então os momentos da orientação profissional? O que eu, como orientadora numa escola, já levando-me, internalizando a importância desse meu trabalho, mostrando essa grande variedade de áreas ligadas com o público, áreas ligadas com o particular, áreas ligadas ao mundo da pesquisa, ao mundo científico, ao mundo, este mundo contagiante da comunicação. Como é que eu descubro que eu tenho vocação para a profissão de publicitário? Quem é que me levou a descobrir o meu talento para a área da comunicação? E por aí vai sucedendo. Quais são esses momentos que eu digo que são significativos? O primeiro é observar. Levar os seus alunos a observar muito. Como? Observar quais são as profissões que ele tem na família, quais são os profissionais que ele tem no caminho da casa até chegar à escola, quais são os profissionais que estão na escola, a observar as diferentes formas que esses profissionais atuam, observar como profissionais de áreas, de posicionamento diferentes, têm a sua atuação. A observação nos faz crer e levar a conhecer esse outro lado da história. Sabe, numa escola, eu sugeriria muito, se você está trabalhando com orientação profissional, leve seus alunos do ensino médio a observarem determinadas instituições de nível superior. Um outro dado muito significativo na orientação profissional é compreender. O que eu estou chamando de compreender? Às vezes, um aluno faz uma generalização. Eu quero ser jogador de futebol porque eu tenho possibilidade de ganhar muito dinheiro. Há que se compreender no processo de escolha uma série de variáveis que estão envolvidas nisso. Há que se compreender que essa questão de uma escolha profissional porque ganha mais ou porque vai ter muita fama, que vai ter sucesso, nem sempre corresponde à alegria, ao interesse da escolha. Então a compreensão é um estágio que leva você a fazer uma determinada escolha, evidentemente, com mais embasamento e fundamento da mesma. Essa é uma compreensão, volto a dizer, não só da profissão que você escolheu, dos percalços. Eu escolhi uma profissão, mas não tem curso na minha cidade. Eu vou ter que ir para uma outra cidade, eu vou ter que ir bastante tempo, ficar longe, mas é isso que eu quero. Então, a compreensão é como se fosse um mosaico que aquela escolha vai fazer. Volto a dizer, afirmar e reafirmar. Nunca sem dizer não faça, é difícil, é impossível, jamais, jamais. O interesse, as aptidões
quase que elas funcionam como bússolas e fazem com que o nosso desejo, ele caminhe na vontade da consecução daquilo que a gente quer. Outros é analisar. Faça com seus alunos uma análise desse profissional. Faça através de diferentes exercícios uma análise mais aprofundada das novas profissões que estão surgindo no mercado, das novas necessidades. Analise, procure através de um jornal, de revista, que profissões estão ali. Para todas aquelas ações, eu tenho que ter curso. Que tipo de curso eu tenho que fazer? É um curso técnico profissionalizante? É um curso superior? O que representa hoje na realidade brasileira, por exemplo, quando a lei fala em cursos de pós-graduação? Quer dizer que depois que eu me formo, eu tenho que fazer novos cursos? Analise com seus alunos essa questão da formação, da profissão em si e da escolha, do fato dele ter permanentemente uma análise em aberto. Analise determinadas profissões que talvez ele nem saiba o que venha a surgir no bojo da sua procura. O outro momento é aplicar. Eu chamo de aplicar o momento de você trabalhar aquilo que você fez na análise, através de um relato escrito, através de um relato oral, através de diferentes oficinas em que você pode, aplicando aquilo que você fez, oportunizar para que a escolha seja melhor. São os pontos a serem destacados na orientação profissional o seguinte: a questão da profissão e emprego, quais são as aproximações, quais são as semelhanças. Quando eu escolho uma profissão, eu estou escolhendo um emprego ou estou escolhendo uma determinada carreira. O outro item importante também são as mudanças oriundas das novas tecnologias. E aqui as mudanças oriundas eu não as tenho apenas porque hoje eu preciso ter um conhecimento de informática. Não é só nessa trilha. É o que essa tecnologia trouxe de mudança no campo do trabalho. Você hoje vai em determinados lugares, quase que você faz as ações, entra num banco, quase que determinadas ações você faz autonomamente, não é? Você vai na máquina, você apanha, você registra. Será que aquelas máquinas substituíram o trabalho do homem? É isso? Em outras escalas, em outras áreas também isso aconteceu? Então, pensemos junto com a orientação sobre esse ponto. Outro, os valores implícitos da escolha de uma profissão. Isso é de uma beleza, de uma riqueza. O marco da vida de adolescente para estudante, para a vida adulta, se dá na escolha de uma profissão. E aqui eu não estou falando de valores implícitos daquelas crianças que cedo saem da escola ou quase que têm dupla jornada porque elas têm que ir para mão de obra cedo. O trabalho, seja dos sinais, através dos malabares, seja fazendo tantas outras coisas, eu estou falando naquela escolha mais ou menos tradicional em determinada época. Quais são os valores que estão implícitos? Quantos elegem determinada profissão e às vezes ouvem falar em pais e mães, não, você tem que seguir esta profissão porque seu pai seguiu, seu avô seguiu. Depois, se você quiser fazer teatro, se quiser fazer outra coisa, aí é por sua conta. Isso ainda existe hoje? Esses valores ainda podem ser encontrados? A questão do trabalho e do mercado de trabalho. Como é que se dá isso? Não, isso o trabalho está em alta, mas em tais lugares, aqui não. E em determinadas regiões com mais dificuldade, como é que é esse mercado de trabalho? Quem elege? Eu, por determinado tempo, estudei, fui à luta, ou o mercado que me chamou para determinado? Aí eu não preciso estudar muito para determinada área, não, eu preciso ter bons conhecimentos. O que é isso em termos de mercado? Essas e outras acepções, elas estão na relação que o professor orientador deve fazer nessa questão da relação do mundo do trabalho. A questão do salário, questão importantíssima hoje, quer dizer, o salário não só como condizente ao que você realiza, mas como é que é vista essa questão do salário hoje, né? Quer dizer, como é que eu faço para ganhar mais? É uma alternativa que todos nós temos, né? O que você não abre mão? Qual é o tipo, outra coisa que tem dentro disso, né? Quantos profissionais abrem mão de salários em determinados momentos, porque todos precisam viver, para fazer uma obra social?
Então, como é que você vê essa questão do salário? O que você se empenha para melhorar o seu salário? E por aí vai nos desdobramentos. Outra questão dos empregos e desempregos, que são itens extremamente significativos. Por que esse desemprego está aumentando cada vez mais? E eu conheço pessoa que está 1 ou 2 anos e não consegue emprego nenhum. O que é isso? Da onde vem essa onda de desemprego? É que ele não tem a formação adequada? É porque está saturado o mercado de trabalho? Como é que se dá isso? Essa também é uma questão para ser analisada e estudada pela orientação educacional junto aos seus alunos no que diz respeito à orientação profissional. E, finalmente, novas escolhas profissionais. Eu diria que esse é um momento muito angustiante para alguns, quando eles descobrem no meio do caminho que outra profissão poderia surgir no cenário. Ele se deparou com o encontro de uma área. E aí? Eu vou colocar por terra todo aquele meu curso e vou começar de novo? Eu vou pegar um curso que eu já fiz, que eu já estava no meio do caminho, e vou partir da estaca zero numa nova formação? Isso pode acontecer. Não vejam isso como um limite de escolha, mas sim como um encontro de novas oportunidades. A descoberta se dá sempre no dia a dia. Procure, pelas pesquisas, pelas últimas pesquisas do IBGE, as questões relativas a emprego e desemprego. E procure analisar com o seu orientador educacional, ou você orientador, procure trabalhar esses dados à luz do que está acontecendo para que determinados índices aumentaram. Por quê? Essa questão de desemprego está ligada à questão das novas tecnologias, à questão do surgimento do mercado, da globalização, que fez com que a importação se fizesse necessária, portanto o produto nacional ficou mais ou menos valorizado. Essas e outras questões estão dentro da análise da questão de que eu estou sugerindo dos índices de emprego e de desemprego. E finalmente eu gostaria de sugerir como dica de estudo uma música que eu gosto imensamente. Uma música do Gonzaguinha, O Que É, O Que É. Em determinado momento ele diz assim: a vida, o que é, meu irmão? E aí eu queria fazer uma sintonia dessa vida com a profissão. O que é a profissão, meu irmão? O que você acha de beleza na sua profissão? Você está satisfeito com a profissão que você escolheu? Você começaria tudo outra vez? Aonde está a grande... O que você gostaria de fazer? O que é que você na sua vida está precisando fazer? Foi muito bom estarmos juntos. E eu queria assinalar 3 momentos que são extremamente significativos para mim, aqui, hoje e agora. Da profissão que eu escolhi, ser professora, ser orientadora educacional, hoje eu estou tendo uma alegria incrível. Porque no lugar onde eu estou, no momento, no espaço, eu consegui conhecer profissionais do mais alto gabarito. E a coisa mais significativa para mim, como profissional, é ter a oportunidade, o privilégio de trabalhar com outros profissionais que, engrandecendo as suas profissões, me levaram a crer que aquilo que eu faço com humildade pode servir de subsídio para outros trabalhos. O segundo momento de significado é que a vida é permanentemente uma escolha. E essa escolha não se dá apenas por uma profissão. Essa escolha se dá pelos valores que você elege para a sua vida. Eu elegi alguns valores. Eles mudaram, sim. Talvez algumas coisas que para mim eram extremamente significativas anos atrás, hoje não têm o menor valor. É assim, nessa troca. Mas eu estou muito feliz com o momento presente, porque há valores extremamente significativos para mim, seja na escolha profissional, seja no trabalho de orientação educacional, seja na amizade que eu conquistei, que me fazem crer que a vida, Gonzaguinha, vale a pena de ser vivida.
E a terceira mensagem que eu dou é que a orientação profissional seja para você, quem sabe, uma vocação, um vocare não latino de um chamamento de um dom divino, mas um vocare chamativo de você fazer aquilo que você deseja, porque você estando feliz, por certo, vai fazer o outro muito mais feliz. Que bom ter estar juntos no dia de hoje. Até qualquer dia, se Deus quiser.